Graça e paz, igreja. Que alegria podermos aqui estarmos juntos nesse domingo e encerrando, esse mês com essa temática pontual, tão relevante, tão marcante, que nos levou de algum modo aí a render os nossos ouvidos à obediência, ao nosso coração, ao senhorio total e completo de Cristo. Pelo menos comigo foi assim, cada palavra aqui ministrada realmente pegava por dentro e nos levava realmente a rever algumas coisas que a gente precisa mudar e melhorar. Antes de continuar, eu quero pedir para passar o vídeo já. Ou melhor, vamos fazer a leitura, depois a gente senta, aí coloca o vídeo, fica melhor, Então, abra comigo, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, um texto clássico, conhecido demais. Acredito que o personagem que será aqui falado sobre ele é um dos mais conhecidos do Novo Testamento após Jesus. Alguém de muita relevância para as nossas vidas, com seu exemplo de vida. Então, a partir do versículo 1, Atos 9, diz assim as Escrituras. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com as prisões de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali se encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe uma visão, um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao seu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o nome do Senhor. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Ananias foi, encontrou Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo. Sua visão ficou restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou as suas forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Amém? Queridos, pode se assentarem, fiquem à vontade. Vamos passar aqui o vídeo da série desse mês. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero
pra te ouvir, e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir, e olhos pra te contemplar, dá-me ouvidos pra te ouvir, e um coração. Pois bem, nós estamos aqui diante de um texto, queridos, que, para mim, retrata uma das conversões mais enigmáticas, saiu, glória a Deus, mais complicadas, mais difíceis, improváveis. Fala de um homem que, aos olhos daquela época, se você imaginasse que ele pudesse se converter ao cristianismo pelo fato de tamanha raiva que ele tinha contra aquilo que era a mensagem pregada, você nunca acreditaria que isso era possível de acontecer. Nós vemos aqui o retrato de Saulo, ainda Saulo, e um homem que, muito instruído em toda a lei, um homem que tinha um currículo acadêmico totalmente vasto, alguém que estudou aos pés de um famoso rabino chamado Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, alguém que tinha tudo para ser o maior expoente do judaísmo na época, alguém que era, quem sabe, a esperança do judaísmo, que subiria, né, a ser o futuro rabino mestre ali de Israel, e que, quem sabe, a sua expectativa também era essa. Um homem que tinha um zelo por Deus, pela lei, tamanho que ele ia até as últimas consequências para acabar com todo tipo de heresia ou qualquer outro tipo de situação que manchasse a verdade que ele conhecia sobre a lei, sobre a Torá e sobre Deus, sobre o judaísmo. E esse homem, então, nós vemos aqui que ele consentiu, se você volta a 2 capítulos anteriores, na morte de um homem de Deus chamado Estevão. O pastor pregou esses dias sobre a história desse homem. Um diácono cheio do Espírito Santo que pregou a palavra, de modo que os homens que estavam ali debatendo com ele não tinham capacidade de resistir à autoridade, porque era uma palavra de Deus, e que foi apedrejado por preservar aquilo que acreditava, por anunciar a verdade. E ao ser apedrejado, cai morto, e as vestes desse homem agora é lançada aos pés de Saulo. Saulo então consente na morte de Estevão. Essas vestes lançadas aos pés de Paulo é de alguma forma uma ativação profética sendo feita para que agora ele pudesse dar andamento ao ministério que agora Estevão estava iniciando, mas que foi interrompido pela morte. Nós olhamos no Antigo Testamento o retrato de uma transferência, né, de, não somente de falar de unção, mas de algo que carregava na pessoa de Elias, quando lança a capa para o seu discípulo Eliseu, e ele, ao pegar essa capa, então recebe a unção dobrada, para que pudesse seguir o seu ministério. E de alguma forma, essa capa que cai aos pés de Saulo aqui, ativa ele, para que ele pudesse agora, né, mesmo sem saber, ser aquele que seria o maior missionário da história. O homem mais relevante no Novo Testamento, que anunciaria agora então e abriria as portas do Evangelho além do povo judeu, mas para que chegasse em todo o mundo. Paulo, ele tem um encontro agora que ele não imaginava ter. Nós lemos aqui a respeito dele, ele motivado com uma ira e uma ânsia, ele suspirava por matar as pessoas que não acreditavam naquilo que era a verdade. Havia um povo que era o povo da palavra, a igreja que se organizou agora, né, após a descida do Espírito, que estava crescendo e se multiplicando por todos os lugares, e eles eram intitulados o povo do caminho. Saulo então, muito zeloso, imaginando agora que esse movimento que surgiu, estava tirando o foco daquilo que o judaísmo da época estava ensinando, muito religioso, ele então pede cartas aos principais sacerdotes das sinagogas de Jerusalém, para que ele pudesse ter autoridade para ir nas sinagogas ao redor, e então verificar se ali havia pessoas professando essa fé.
e com a autoridade recebida por conta dessas cartas que ele tinha em suas mãos, ter a capacidade de matar as pessoas, ter a capacidade de fazer mal a essas pessoas, querendo parar esse movimento, achando então que esse zelo e essa fúria dele, né, iria parar agora esse movimento do povo do caminho, que não era simplesmente um movimento qualquer que surgiu, mas era aqui o início de uma transformação que estava ocorrendo na sociedade e por onde essas pessoas passavam. E ele então, queridos, está indo agora em direção a Damasco. E antes mesmo de chegar a entrar na cidade, o que acontece é que uma luz muito forte brilha. Uma luz que esse homem, eu imagino que nunca viu outra igual, ao ponto de ele cair do animal em que estava levando ele, e caído ao chão agora, ele ouve uma voz, que ele nunca ouviu também, uma voz que, quem sabe não era familiar, mas que lhe causou um temor imenso e tremendo, porque naquela situação agora, ao chão, ele ouve alguém dizer: Saulo, Saulo. Essa voz conhecia quem era ele, e ele pergunta então agora assustado: quem és tu? E a resposta que vem agora impacta ele, porque fala assim: eu sou o Jesus que você está perseguindo. Saulo, até agora, até esse presente momento, tinha em mente que a perseguição que ele estava realizando era em favor a Deus, em favor à religião judaica. A palavra fala que ele, por meio do zelo que ele tinha, perseguindo os cristãos, imaginava estar prestando um culto a Deus, fazendo algo que agradava a Deus. Mas mal sabia ele que ele estava se opondo àquilo que era o propósito eterno do Senhor. Ele, como um bom judeu, conhecia tudo aquilo que a Torá falava a respeito da lei. Conhecia até mesmo Cristo, que agora veio, encarnou-se, trouxe seus ensinamentos, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai. Muito provavelmente, Paulo, por ser 5 anos mais novo que Jesus, nessa etapa da experiência que ele teve, ele tinha aproximadamente 28 anos de idade, ele conviveu no mesmo momento em que Jesus iniciou seu ministério, ou um pouco antes, mas ele ouviu falar dele, desse Galileu, desse rabi, desse mestre. E agora, queridos, para ele, de fato, esse Messias não era o verdadeiro, como todo judeu acreditava. E ele então, com todo o conhecimento que ele tinha, ele destina a sua fúria a fazer um mal a esses cristãos. E ele era alguém que fazia mal, ao ponto de matar pessoas, ao ponto de arrastar as pessoas fora de suas casas, fazendo com que essas pessoas negassem a fé que estão professando agora em Cristo, porque se não fizessem isso, seriam mortas. Como pode alguém, em nome de Deus, né, ter uma postura de matar um outro semelhante, ainda que esse não professe a fé? Mas ele tinha esse zelo e achava que isso agradava a Deus. Mas quando agora ele recebe esse nocaute, seus olhos ficam tomados por uma cegueira, essa luz brilha sobre ele e ele está ao chão, e rendido ali, já não há mais o que ele possa fazer, porque a palavra fala que ele tenta abrir os seus olhos e ele percebe que está cego. Eu imagino que essa visão deixou ele sem forças para ter alguma reação de sair correndo, e não conseguiria por estar cego também. Então, queridos, eu vejo aqui a figura de um homem que era improvável em todos os aspectos a ser alcançado pelo Evangelho. Um homem que tinha toda uma carreira contrária para aquilo que era a expectativa do crescimento do Evangelho. Mas o Senhor tinha um plano na vida dele. O Senhor tinha um propósito de alcançá-lo mesmo na realidade de religiosidade que ele estava. Eu queria intitular a reflexão que nós teremos hoje aqui sobre sendo uma conversão genuína.
Nós vemos aqui na figura de Paulo, por meio dessa experiência, ele agora recebendo uma revelação que tudo aquilo que ele leu e conhecia da Torá não pôde trazer a ele, pelo fato dos seus olhos estarem com escamas. Porque quando essa luz brilha, queridos, e deixa ele cego, uma mudança interna começa a acontecer nesse homem. Ele começa a repensar os seus conceitos, a sua base de fé, a sua religiosidade cai tudo por terra agora. Os amigos que estavam com ele, os homens que estavam ali, ouviram a voz que ele ouviu, ficaram assustados, mas Paulo teve essa visão, teve essa capacidade de compreender que de fato ele estava ali conversando com o Messias, com o Rei dos Reis, com Jesus de fato, que ele estava perseguindo. Porque ele podia falar ali, mas como assim eu estou perseguindo o Senhor? Eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo esse povo que se diz ser igreja. Queridos, todos aqueles que se opõem à igreja, se opõem ao Senhor da igreja. Aqui, o Senhor está nos trazendo uma lição a respeito da realidade de que quem está perseguindo aqueles que são a igreja, ou a igreja, ainda que seja como instituição, estão perseguindo aquela que a fundou. Todos os levantes contrários que se estabelecem hoje na sociedade para parar a pregação do Evangelho, é uma perseguição não contra as pessoas, mas contra o Senhor da igreja, Jesus. Paulo poderia ter êxito se as pessoas fossem a igreja somente, ou as pessoas ali só representassem a igreja. Mas não, ele estava perseguindo Jesus, e contra ele não teria êxito. Sabe o que é interessante, antes de eu continuar aqui? Essa expressão Saulo, ou o nome Saulo, até você vai ver depois desse acontecimento, ele sendo narrado aqui, por Lucas, por Paulo, não mais como Saulo. E alguns acreditam que Deus mudou o nome dele por conta da experiência, e não é isso. É que Saulo é de um nome judeu que ele herdou. Saulo vem da raiz do nome Saul, Shaul, Saul. E agora Paulo, que é o mesmo significado, é o mesmo nome, só que na linguagem greco-romana era Paulo, Saulo era Paulo. E para aquilo que ele iria viver agora nessa nova etapa da vida dele, esse nome Paulo seria muito importante para ele poder ter acesso então aos gentios. Só que, olha que interessante, ele era fariseu e era pertencente então à tribo de Benjamim. Esse nome então, herdado, né, pelo seu antepassado Saul, o rei Saul, que também era da tribo de Benjamim. E olha que interessante, Saul no passado perseguiu Davi. Muito, não perseguiu? Ao ponto de tentar matá-lo. E não teve êxito, não conseguiu. Agora o descendente de Saul, da tribo de Benjamim, chamado Saulo, está perseguindo o descendente de Davi. E ele achava, queridos, que conseguiria parar o movimento por meio das perseguições que ele estava realizando. Se Saul, seu antepassado, não conseguiu parar o ungido de Deus, que era um homem segundo o coração, que era Davi, você acha que o seu descendente, Saulo, iria parar aquele que é o descendente de Davi, o Messias? Ele estava se opondo contra uma autoridade que ele nem sabia o tamanho que era. Mas da mesma forma que Saul recebeu o perdão de Davi lá no passado, o descendente de Davi, Jesus, que estava sendo perseguido por Saulo, também perdoou ele. Também teve a capacidade de entrar na vida desse homem para ressignificar a vida dele. Então, queridos, Paulo, diante dessa experiência, fica cego, e ele não pode agora mais se locomover sozinho. E ele então agora deve ser levado. Deus, ou o Senhor Jesus agora dá algumas instruções para ele, que ele deveria agora ser levado a um lugar, né,
na rua chamada à direita, iria ficar na casa de Judas, e que ali, nesse lugar, ele ficaria um período, e que um homem chamado Ananias iria lá então enviado pelo Senhor, oraria por ele para que as escamas caíssem. Deus, ou o Senhor Jesus agora vai e visita o profeta Ananias, que era um profeta da região de Damasco que servia o Senhor. Ele ouve o Senhor falar com ele, e aí o Senhor fala: eu tenho uma missão para você. Você precisa ir, nesse local, e lá tem um homem que você vai orar por ele, e ele vai ter a sua visão restaurada. Tudo bem? Fala quem é o homem que eu vou obedecer a sua voz. O homem que está lá, que você precisa ir orar por ele, é Saulo. E quando fala Saulo, ele, meu Deus, esse é aquele que tem autorização para matar as pessoas, que está perseguindo os cristãos, olha quanto ele tem feito mal, o Senhor quer que eu vou lá. E aí então a voz do Senhor vem e afirma e fala assim: sim, eu quero que você vá, porque eu vou mostrar para ele o quanto é necessário sofrer por amor ao meu nome, e que ele é um vaso escolhido para mim, ele é alguém que eu escolhi mesmo na situação em que ele estava, para que ele pudesse ser o maior missionário, um servo nas minhas mãos, para manifestar o Evangelho. E ele vai então em obediência ao Senhor, chega lá na casa de Judas, na rua chamada direita, coloca as mãos, e há um diálogo ali antes, ele fala assim: irmão Saulo, já chama de irmão. Irmão Saulo, eu vim aqui por conta de uma visão que você teve, e eu vou pôr as mãos sobre você, você vai começar a enxergar, e ele faz isso, Paulo permite que isso aconteça. Só que olha que interessante, esse homem agora que passou por essa experiência, Saulo, nem convertido era, mas pela experiência que teve, está na casa de Judas, e a palavra fala que ele fica 3 dias sem comer, já começou a jejuar. Já começou a jejuar nesse período, queridos. Ele estava orando, porque quando Ananias chega, ele está orando. A gente não pode dimensionar o que pode ter acontecido nesses 3 dias na vida desse homem. Mas nós podemos evidenciar que de fato a experiência que ele teve com Cristo ali fez realmente ele se converter, porque há alguns aspectos interessantes. Primeiro, ele estava jejuando, ele estava orando, e aí, queridos, quando Ananias põe as mãos sobre ele e ora, as escamas caem, as escamas ali representando, quem sabe, um olhar que olhava segundo a carne para as coisas, mas que agora abre-se diante dele uma visão nova, porque ele passa a enxergar como Cristo agora, ele passa a enxergar numa ótica diferente, a sua cosmovisão de mundo muda, e não bastando somente isso, o milagre dos olhos serem abertos para essa nova realidade, ele começar a enxergar de fato, ele é cheio do Espírito Santo, queridos. Algumas versões dizem que ele é batizado no Espírito Santo, selando essa conversão genuína que esse homem agora teve. E a partir disso agora, nós vemos aqui, não mais Saulo, num contexto religioso, mas Paulo sendo levantado como um grande homem de Deus, porque ouviu a voz do Senhor, e agora o seu coração foi rendido a essa verdade. Ele se levanta para pregar o Evangelho e viver a sua vida gastando seus dias por essa verdade. Nós vemos agora esse homem que tinha toda uma bagagem, e Deus não escolhe as pessoas por acaso, gente. Todos nós que fomos escolhidos antes de fazer alguma escolha pelo Senhor. A palavra nos fala que foi Ele que nos escolheu. Ele nos elegeu nele antes da fundação dos séculos. Que não foi nós que tivemos a escolha de dizer: Senhor, eu aceito, eu encontrei. Não, primeiro nós estávamos perdidos, quem nos encontrou foi Ele. E antes de tomarmos alguma decisão por Ele já tomou uma decisão por nós. Seu Espírito faz então com que possamos ter essa revelação,
e agora com os olhos abertos para a verdade, entendemos que somos filhos de Deus. Então, entenda que assim como Paulo foi escolhido por um propósito, mesmo num contexto todo oposto e complicado, ninguém imaginando ser possível acontecer, ele também alcançou a minha e a sua vida. E pode alcançar as pessoas mais improváveis que você conheça. Para ele não há impossibilidades. Primeiro porque a graça é irresistível. E quando ela se revela a alguém, não há ser humano que resista a esse chamado, queridos. Esse chamado alcançou você. Olha para quem você era antes. Pelas suas próprias convicções, pela sua tradição familiar, quem sabe não cristã, você não teria a postura de entregar a sua vida a Cristo, mas Ele tomou a decisão de escolher você. E mesmo você sem entender, tem dentro de si, porque entendeu essa verdade, o Espírito dele habitando em você. E a palavra fala, Paulo dizendo que esse Espírito testifica com o Espírito do seu irmão que ambos somos filhos de Deus, que agora esse Espírito em nós clama, Abba, Pai. Então fomos tirados de uma realidade de orfandade, e agora inseridos na família de Deus, nos tornando filhos de Deus, não mais criaturas, mas filhos. E o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, passou pela experiência de ser adotado por essa família, mesmo sendo judeu, achando, que era pertencente a tudo aquilo que Abraão conquistou como pai da fé. Ele estava fora do maior plano que Deus tinha, porque ainda não tinha seus olhos abertos para a maior revelação de todas, que é o conhecimento da verdade de quem é o Filho de Deus. A maior libertação que o homem pode ter na sua vida, querido, é quando ele conhece de fato o Filho de Deus. A palavra fala, conhecereis o Filho e sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você é livre, porque você conheceu essa verdade, entende? Viva essa liberdade no Senhor, entendendo que você pertence a Ele. E essa liberdade, Paulo vai falar aqui adiante, depois de suas cartas, que ela deve ser usada com zelo, com sabedoria, não com libertinagem, dando ocasião para a carne, entende? É uma liberdade que nos torna responsáveis, que nos torna alguém que temos a capacidade de tomar as escolhas por fazer o que quisermos, mas nem tudo nos convém mais. Paulo fala, posso fazer todas as coisas, mas me são lícitas, mas elas já não me convêm, eu já não vou me deixar levar por elas. Santo Agostinho, ele diz o seguinte: Senhor, torna-me teu escravo, e somente assim serei livre de verdade. Nós somos escravos da liberdade, queridos. Estamos acorrentados ao nosso Senhor com cordas de amor. Entende? Entenda que Paulo também foi submetido a esse processo, e você pode falar, nossa, mas essa conversão foi radical. Foi. Deus tem seus modos e seus métodos para agir com pessoas diferentes. Ele sabe a forma que ele deveria abordar esse homem, e a palavra vai dizer que, alguns dos seus relatos, quando perseguia a igreja, ele era um touro indomável. Só a graça de Deus para domar um homem assim. Só a graça de Deus nas nossas vidas pôde transformar a minha e a sua vida. Éramos terríveis, não é verdade? Por isso que não há pessoas improváveis e difíceis. Ele pode alcançar. Por pior que possa parecer a pessoa, a sua conduta, o que fez, o que carrega sobre si, o Evangelho tem o poder de transformar. Amém, queridos? Ele quebra as cadeias intransponíveis que a religião não tem capacidade de quebrar. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder que Paulo foi submetido a experimentar. Toda a sua bagagem teológica, acadêmica, não teve capacidade de trazer isso a ele, mas a conversão e essa experiência trouxe, e marcou de uma forma tão intensa a vida dele, que agora a vida dele nunca mais foi a mesma. E nós vamos ver agora alguns relatos que falam a respeito de que ele agora permanece em Damasco, mesmo onde estava, mas já começa
a ter uma postura diferente. Ele era visto nas ruas pelos cristãos e as pessoas corriam dele porque iam serem perseguidas. E pelo contrário, ele ia atrás das pessoas agora. Peraí, eu quero conversar com você. Sabe esse Jesus que você acredita? Sabe esse Jesus que você professa a fé nele, que é o Messias? Eu também creio nele. Eu tive uma experiência com ele. E agora ele começou a visitar as sinagogas, não mais para perseguir os cristãos, mas para debater com os judaizantes da época, que estavam se opondo à propagação do evangelho que estava sendo feita pelo povo do caminho, pelos cristãos. E olha que interessante, o maior perseguidor do cristianismo nesse período, agora se torna perseguido, se torna alguém que está sendo alvo de perseguição por aquilo que ele perseguia. Olha que paradoxo. Os líderes agora judeus olham para ele e falam: meu Deus, não é possível. Tínhamos uma expectativa sobre esse homem para que ele pudesse, com toda essa autoridade, veemência e conhecimento, levar o que nós acreditamos ser o judaísmo e a nossa religião. E ele agora abre mão de tudo isso, para que pudesse agora viver a outra verdade, que é a única verdade. Eu queria ler com você algo interessante agora. Tiago, se puder projetar, 2 Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 ao 27. 2 Coríntios 11. Do 23 ao 27. Sabe, Paulo ele estava perseguindo os cristãos para os matarem, e Cristo estava perseguindo Paulo para o salvar. Essa é a realidade de todo aquele que não conhece a Cristo. Em toda a história bíblica nós vemos um Deus que está realmente no seu plano eterno, conduzindo pessoas à salvação e à conversão. Ele está perseguindo pessoas por quem você está orando, mesmo que essa pessoa não saiba. E no momento certo, os olhos dessa pessoa vai se abrir. E assim como Paulo, ela vai ser alcançada. Como nós cantamos sobre o ousado amor de Deus, esse amor, ele é um amor que nos persegue. E ele nos alcançou. Olha lá então, vamos agora entender um pouco sobre a vida desse homem. Ele começa a pregar o evangelho, queridos. Ele estende a sua influência por várias regiões. E agora, eu quero falar de algumas experiências práticas que esse homem teve, que validam a sua conversão genuína. Ele mesmo dá exemplo de algumas situações que ele enfrenta. Do 23 ao 27 diz assim: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com muita mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei por uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome e senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha o discurso desse homem. Aqui não retrata todos os sofrimentos que ele enfrentou, tá? É só uma parte. Então, só para acrescentar,
Em Jerusalém, após a conversão, precisou fugir de Jerusalém, sendo descido de um cesto por muros da cidade para escapar da morte. Em Filipos, foi açoitado, preso e teve pés amarrados em um tronco antes de ser libertado por um terremoto, que nós conhecemos a famosa passagem que ele e Silas cantam à meia-noite. Em Jerusalém, novamente foi sequestrado, espancado e preso por uma multidão hostil. Naufrágio na viagem de Roma, a embarcação em que estava naufragou, mas todos no barco sobreviveram. Em Malta foi preso por uma cobra, foi picado por uma cobra. Prisão em Roma. Durante a perseguição de Nero e os cristãos, Paulo foi preso novamente. E no final da sua vida, como nós conhecemos, no ano 67 depois de Cristo, foi sentenciado à morte, decapitado, por preservar a sua fé. Queridos, eu vejo aqui o retrato de alguém que genuinamente teve uma experiência, mas que isso não foi simplesmente momentâneo, que transformou a sua realidade. O maior missionário de todos os tempos, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 cartas, o maior contribuidor do Novo Testamento, que graças à sua entrega e à sua dedicação ao Evangelho, nós temos as cartas que dão aqui norte, instrução para nós, sobre todas as verdades. Paulo, ele estava perseguindo os cristãos com cartas nas mãos, dando autoridade para que eles pudessem matar. E olha agora que paradoxo. Esse homem está escrevendo cartas que libertam essas pessoas da opressão, da religião, do domínio, de toda a mentira, expondo a eles agora por meio de cartas, verdades transformadoras que dão a eles a vida eterna. Queridos, primeiramente, nós vemos o retrato de um perseguidor, que encontrou Jesus, e agora se tornou perseguido por aquilo que ele perseguia. E no último momento, vemos um homem agora que se torna um missionário incansável. A palavra nos diz que para ele já dedicava a sua vida e os seus dias em servir em tempo integral ao Senhor. Que para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele já não tinha mais a sua vida por preciosa, no entanto, ele queria gastar os seus dias, mas estava preso e dividido num desejo de ir ter com o Senhor, mas ao mesmo tempo o zelo de permanecer para poder instruir os irmãos e as igrejas para que eles fossem caminhados e seguissem firme a sua fé. Vemos aqui o retrato de alguém, queridos, que deu ouvidos de fato àquilo que o Senhor falou, que rendeu o seu coração totalmente à verdade que alcançou a vida dele e que gastou os seus dias para fazer essa verdade ser conhecida. Que nós possamos orar para que conversões genuínas como essa aconteçam diariamente. Nós vemos uma massa crescente de pessoas que estão se convertendo, mas que trocam a sua conversão por qualquer negociação, que trocam a essência daquilo que tem valor por coisas que têm preço, sabe, pessoas que de fato não foram alcançadas genuinamente pelo Evangelho, mas que supostamente se emocionaram por ouvir a mensagem de um Cristo que entregou a vida por elas, mas que elas não estão dispostas a entregar a vida por Ele também. O nosso país hoje já é considerado o país mais cristianizado por contingente de pessoa. Há dados, estatísticas que diz que daqui a alguns anos o cenário é que o povo evangélico será a maior população do Brasil. Só que me preocupa, por outro lado, que as conversões que têm acontecido não têm trazido impacto para a sociedade, porque Jesus reuniu 11 homens, e com esses 11 homens, abalou o mundo, transformou a realidade, ao ponto de ser antes de Cristo e depois de Cristo. A história foi mudada. E nós estamos em milhões, e numa crescente, de conversões que estão acontecendo, muitas são genuínas, mas muitas não são. Então é um número somente, volumoso, mas que não tem muitas vezes uma expressão prática de transformação na sociedade, queridos. E não pode ser assim. Na medida em que
o povo de Deus cresce, a justiça, a santidade, a bondade, o amor, a paz deve crescer também, deve diminuir o roubo, a corrupção, porque nós carregamos em nós uma boa notícia, que é o Evangelho, a boa notícia a respeito de que o nosso Senhor, Ele está vivo, Ele salva, Ele transforma, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo, Ele liberta. E essa mensagem deve ser acompanhada por sinais daqueles que creem. Então, quando nós anunciamos a verdade, porque fomos agora alcançados e fomos realmente, de fato, genuinamente convertidos ao Evangelho, assim como Paulo revelou os frutos dessa conversão, nós devemos também revelar, queridos. O que valida a nossa conversão e a salvação que recebemos, queridos, é o fruto do Espírito em nós, é o quanto nós estamos revelando de Cristo, que vai denunciar de fato quem está em nós, qual verdade estamos vivendo, sabe? A sociedade está clamando carente pela manifestação dos filhos que são ruiós, genuinamente maduros e que se converteram ao Evangelho de fato, e que não querem mais perder tempo com as coisas desse mundo, sendo embaraçado pelo pecado, mas antes vivendo uma vida para a glória de Deus, gastando seus dias para que Cristo seja conhecido. E eu não falo de você ser um missionário, como Paulo foi, porque depois de 14 anos, queridos, é que Paulo inicia o seu ministério. Atos 13 vai falar que o Senhor pede, então, por meio do Espírito, quando eles estavam orando ali, para que separassem Paulo e Barnabé para o ministério. Eu não falo a respeito de você ser um missionário no aspecto de você ter um título, ou um pastor, mas eu falo pelo fato de você entender que, por você agora estar em Cristo, você é um missionário, com o título ou não, e que agora todo o coração sem Cristo é um campo missionário. E eu devo me entender agora que quando eu me dou a Deus, ou a Cristo, em conversão, Ele me dá o próximo em missão. Pelo fato de eu me entregar a Jesus, eu me torno responsável agora pela conversão dos meus irmãos, e por influenciar a vida deles por meio dessa nova escolha de vida que eu tenho, para que eles também se tornem um semelhante a Cristo. Amém, queridos? Para nós encerrarmos, eu quero aqui, se puder colocar, Tiago, para nós, Filipenses 3. Do 4 ao 11. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja quanto a justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considera insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Queridos, essa declaração desse homem aqui constrange a minha vida, porque agora, olha o retrato desse homem, expondo agora a essa igreja e falando a respeito de que tudo que ele tinha como ganho, ele considerou perca, porque ele achou algo mais importante. Ele encontrou a pérola de maior valor na parábola que Jesus fala. Ele encontrou aquilo que fez os seus olhos brilharem muito mais do que aquilo que ele acreditava ser a verdade. E nós encontramos também, queridos, Jesus é essa verdade. Vivemos por essa verdade e que nós possamos gastar a nossa vida por isso em nome de Jesus.
Quero convidar você a se colocar de pé. Muitas pessoas querem o Senhor Jesus como o seu Salvador, mas não o querem como seu Senhor. Muitas querem como aquele que pode livrá-las do inferno, ou de uma condenação futura, mas não querem se submeter em obediência ao senhorio que Ele deseja estabelecer. Uma coisa não está desassociada à outra, não há como Jesus ser o seu Salvador e não ser o seu Senhor. O que Ele exige de nós é uma obediência, queridos, mas uma obediência que vai além de dizer sim com as palavras, mas fala de realmente uma expressão prática, que vem do coração, que vem de uma decisão, que vem de uma certeza. Essa certeza nos motiva diariamente a vivermos a nossa vida, dizendo não para o pecado, abandonando as nossas paixões, mortificando o velho homem, para que todos os dias a vontade do Senhor seja aquela que reine sobre nossas vidas. Todos nós lutamos diariamente contra essas dificuldades. Todos nós somos questionados sobre a nossa fé diante das lutas que enfrentamos, diante de percas, diante de dificuldades, diante de situações adversas. Somos levados a questionar de fato, será que é verdade? Porque nada dá certo, as portas se fecham, eu não vejo solução. São apenas promessas, mas que nunca se tornam realidades. Todos nós, em algum momento, seremos levados a ser questionados, se de fato estamos vivendo a verdade, se é verdade tudo isso, ou é uma mentira. Mas que o Senhor Jesus Cristo hoje possa calar toda a voz de questionamento do seu coração, possa aquietar a sua alma, e você possa então ser afirmado sobre estar fazendo o que é certo e estar no lugar certo. Você tomou essa decisão porque Ele tomou primeiro uma decisão por você. Então não negocie o que você conquistou até agora, por causa de lutas, dificuldades, por causa de pessoas, por causa de qualquer circunstância. Continue perseverando. Paulo enfrentou tantas coisas. Atos 14 fala que ele apanhou de uma certa forma, que ele foi arrastado, dado como morto, e as pessoas ali chegaram perto dele, imaginando que agora ele abandona tudo, e ele se levanta, e ai, está doendo, Paulo? Está machucado? Quer ir para o médico? Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque ele já não sabia mais viver outra vida, porque ele encontrou a verdade. Ele encontrou o maior tesouro, e você encontrou também. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por nos ter alcançado, ter nos escolhido. Obrigado por ter se revelado a nós. Obrigado, Senhor, porque quando ninguém acreditava, o Senhor acreditou em nós. Nós estamos aqui, somos frutos do seu amor e dessa escolha amorosa. E além disso, o Senhor insiste em nós todos os dias. Sua palavra mesmo diz que as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam todos os dias, nos dando oportunidade e possibilidade de acertarmos o alvo. Obrigado, Pai, por esse amor, que, como foi citado pelo pastor, que não há nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais, mas também não há nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame menos. O Senhor nos ama com o amor de um Deus que é Pai, um amor imutável, um amor incondicional. Ele não impôs condição para nos amar, e Ele prova o seu amor para conosco pelo que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim. Diante dessa reflexão, que o seu Espírito Santo venha nos mover em direção ao arrependimento, para que possamos, Pai, repensar a forma em que estamos vivendo. Muitas vezes, Pai, por poucas coisas estamos pensando em desistir,
estamos pensando em abandonar tudo, Jesus. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, que mesmo diante das situações mais severas que custou a sua vida, ele continuou crendo, perseverando até o fim, sabendo que aquilo que tinha, que lhe aguarda, é a coroa da vida. Que possamos, como Paulo, Senhor, ter a mesma fala que ele disse a Timóteo: combater o bom combate, terminar a carreira e preservar a fé, Senhor. Nos ajuda a permanecer nesse lugar, Jesus. Nos ajuda, Pai. Declare isso. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Coloque tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor. Coloque tuas marcas em mim. Sim, Jesus. Nos marque, Jesus. Sua palavra nos diz, 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Sua palavra nos fala em Gálatas 2,20, que já estamos crucificados com Cristo. Já não é mais nós que vivemos, mas o Senhor quem vive em nós. E que o viver que temos agora na carne, vivemos na fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por nós. Nos ajude, Senhor, a viver dessa forma. Nos ajude, Senhor, a honrar o seu sacrifício e a honrar o chamado que o Senhor nos fez à conversão, e realmente validar o propósito pelo qual o Senhor nos alcançou. Servir ao Senhor com todas as nossas forças, amar ao Senhor com todas as nossas forças, Pai, e gastar a nossa vida para fazê-lo conhecido e para fazer com que o seu nome seja engrandecido, e toda a glória e toda a honra seja dada a Ti, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, está disposto a viver assim, aplauda o nome de Jesus. Aleluia.